Começo por cumprimentar aos organizadores deste evento, a Cátedra Eugênio Tavares da Língua Portuguesa, com o devido reconhecimento do trabalho que vem empreendendo em prol da cultura científica, universitária, moral e estética do povo cabo-verdiano e lusófono de um modo geral. O convite muito me honra e com muito gosto estou aqui para dar o meu contributo. Esta reflexão, partindo de um diálogo profícuo entre filosofia e literatura, pretende, portanto, abordar a problemática de uma filosofia de formação da cabo-verdianidade em Eugênio de Paula Tavares. Se toda a grande literatura, ao preocupar-se com a condição humana, comporta uma dimensão filosófica, na obra de Eugênio Tavares, que ora nos interessa, é bem visível à primeira leitura essa forte dimensão filosófica. Por isso, pretende-se, no mesmo movimento de exploração conceptual da obra de Eugênio Tavares, né? Nesse mesmo movimento pretendemos empreender uma filosofia cabo-verdiana a partir, portanto, dos mundos poéticos, literários e artísticos do autor bravense. Portanto, um trabalho que já foi apresentado na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, como a nossa tese de doutoramento. São dois movimentos, então, complementares que, por isso mesmo, carecem de um procedimento metodológico não muito habitual ao texto literário, que é, no fundo, submeter o texto literário, né, neste caso os textos de Eugênio Tavares, a uma abordagem filosófica e interpretativa. O filósofo espanhol Luís García Soto, precisamente no seu livro O Espírito da Letra, esclarece-nos a respeito. E passo a citar. Ler literatura com uma perspectiva filosófica implica introduzir alguma diferença no proceder habitual dos estudos literários. Fazer passar o texto literário pelo prisma da filosofia é um exercício interminável, imprevisível, proliferante, mas também, ao mesmo tempo, limitado, meditado, redutor. Trata-se, ao cabo, de abrir o texto à significação por meio da análise, da explicação, do comentário, mas também de fechar o texto, de limitar a sua multivocidade, na medida em que estas tarefas de análise à interpretação estão presididas e orientadas por uma busca, ou melhor, uma proposta de sentido. Fim de citação. Na verdade, e ainda baseando na proposta de Soto, 2008, reconhecemos que o trabalho a empreender nestas circunstâncias é uma aposta pelo sentido, coisa que não se faz só seguindo o sentido dado, mas igualmente questionando e interrogando o sentido estabelecido e propondo, explorando e construindo um sentido novo. Aliás, diga-se logo que é este sentido novo que almejamos alcançar. Sentido esse que é, no fundo, mostrar que, corroborar que há uma filosofia cabo-verdiana e que pode-se fazer uma filosofia cabo-verdiana a partir da literatura, neste caso concreto, a partir da obra de Eugênio Tavares. Para isso, a obra de Eugênio Tavares é submetida, como já dissemos, a uma análise hermenêutica e vai buscar conceitos da filosofia da educação, da filosofia moral, da filosofia hermenêutica, da filosofia política, da filosofia da arte ou estética, digamos, de toda a filosofia. E sublinhamos novamente que o objetivo central é, no fundo, tanto ler a obra de Eugênio Tavares à luz destes conceitos filosóficos, principalmente o conceito de Bildung, que significa formação pedagógica, estética e cultural, mas ao mesmo tempo que vamos lendo a obra do autor e já lemos a obra do autor neste sentido, não é? Estamos, portanto, empreendendo o que entendemos aqui como os prolegômenos de uma filosofia cabo-verdiana a partir da obra deste autor. Não vamos aqui cingir-nos muito no conceito de Bildung, que é o conceito central, porque isso levaria muito tempo, dava só uma comunicação só para isso, mas podemos adiantar que o conceito de Bildung, no seu sentido de filosófico, pedagógico, estético e cultural, esse conceito
comporta uma complexidade muito grande, uma multivocidade, portanto, um aspecto, um cariz tensional. Não é? Como mostra-nos a própria história da ideia de formação, ela começou por ser paideia, seguidamente humanitas, renascentistas, posteriormente Bildung, na modernidade, não é? E hoje na contemporaneidade, ou na pós-modernidade, como quisermos assim agora analisar, Bildung acaba por assumir uma dimensão muito mais complexa, uma vez que estamos na era da informação e da comunicação, da ciência e da tecnologia, então Bildung dialoga com essas dimensões. E vamos mostrar também que a partir da obra de Eugênio Tavares é possível ressignificar a Bildung contemporânea, sobretudo numa dimensão cabo-verdiana, mostrando que não podemos reduzir a formação humana em Cabo Verde a uma dimensão meramente técnica e científica, mas é preciso escutar os horizontes históricos do ser cabo-verdiano esse horizonte histórico está inscrito na obra do poeta bravense. Não é? Para isso, não é? Dividimos a nossa apresentação em alguns pontos essenciais para explorar essa Bildung formativa da cabo-verdianidade. A Bildung, ou seja, formação como viagem experiencial, a viagem como escrita é escrita como viagem, onde pretendemos explorar tanto o conceito da experiência filosoficamente e mostrar como em Eugênio Tavares a experiência é tanto a experiência estética, histórica e linguística, mas também viagens de dentro de Cabo Verde e viagens que ele empreende, portanto, para a América. Não é? Mostrar também que a Bildung é entendida aqui como tradução, uma vez que o autor traduz poemas de Camões e de João de Deus para o crioulo cabo-verdiano, mostrando a plasticidade e a dimensão ontológica, estética da nossa língua crioula. Bildung como educação. Neste ponto mostraremos que Eugênio Tavares empreende uma reflexão tipicamente filosófica, e até diria uma reflexão explicitamente filosófica, sobretudo nas cartas e nos textos jornalísticos. Enquanto em outros autores, por exemplo, notamos uma reflexão que, para tirar a dimensão filosófica, temos que ter um esforço muito maior, talvez, porque não está muito explícita. Em Eugênio Tavares encontramos reflexões e conceitos filosóficos claros, que iremos abordar mais à frente. Não é? E assim, passemos então a um dos primeiros tópicos desta intervenção, que é Bildung, formação, como viagem. Escrita como viagem de formação e viagem de formação como escrita. Portanto, mostraremos que as viagens que Eugênio Tavares faz dentro do arquipélago cabo-verdiano das ilhas e as que empreende em direção à América e o próprio regresso são lidas como Bildung, como formação humanista da própria cabo-verdianidade em processo, em celebração e em construção. Ora, se analisarmos em termos resumidos que Eugênio Tavares nasce em 1867 e falece em 1930, que teve uma infância conturbada, portanto vai perder os pais biológicos muito cedo, e ele é adotado por uma família adotiva, que não passaria da instrução primária devido à extinção da escola secundária na Nova Sintra em 1845, que não terá frequentado o seminário Liceu de São Nicolau, que soube fazer de preceptor, ou seja, de professor, tanto a cultura erudita bravense como a cultura popular e tradicional, fazendo a ponte entre a chamada cultura erudita e a cultura popular, que soube aproveitar o máximo do rio da biblioteca familiar e transformar isso em processo formativo, que soube aproveitar o máximo de figuras como Padre António de Sena Barcelos, José Rodrigues Aleixo, Guilherme Dantas. Igualmente, o contacto que teve com a literatura portuguesa e com a filosofia, temos tudo para admirar Eugênio Tavares e celebrá-lo como um grande pensador da cabo-verdianidade e com uma grande dimensão também da universalidade, um autor, um escritor, um poeta, um jornalista, um dramaturgo, um compositor, um politólogo, um pensador e um filósofo da dimensão universal. Não é? E sublinhamos da dimensão universal. Ora, como já dissemos, Eugênio Tavares nasce em 1867. Em 1882, escreve o seu primeiro poema, Abadinha, que dedica à sua mãe adotiva. Um poema que eu fiz uma análise dizendo que este poema é construído sob diretrizes gattianas, né? Da Goethe, a metamorfose das plantas, onde ele mostra essa transformação da sementinha, né? Da semente até a transformação em flor. Né? E a Abadinha, então, é lida como um poema de iniciação.
Quebradinha, o primeiro poema que projeta o jovem Eugênio, portanto, na sua própria construção socio-histórica, antropológica, pessoal e social. Em 1885, Eugênio viaja em direção ao Mindelo, a ilha de São Vicente, onde vai entrar em contacto com um ambiente cosmopolita, um ambiente muito rico a nível de conhecimento, a nível de transformações sociais e políticas, muitas críticas, onde vai escrever o poema Mar Eterno, o poema de amor na Mar Eterno, Kate, né? O caso de amor com Kate, etc. E acontece que o Eugênio transforma-se numa pessoa forte interiormente, o que fez com que, em 1887, ele viajasse até o interior de Santiago, maiormente a ilha de Santiago, Tarrafal, não é? Onde vai escrever o poema Crioula, segundo José Nunes, é aí que escreve o poema Crioula. E, segundo José Nunes, Santiago, e aliás, isso pode-se dizer claramente que Santiago é a terceira componente cultural de Eugênio Tavares, uma vez que vai entrar em contacto com uma cultura vernácula, uma cultura antiga. E vai viver essa inquietação política e social, e onde Eugênio, portanto, é um sujeito insatisfeito com as injustiças sociais que o regime político da colonização, não é, empreende na época. Eugênio, então, é um ser revoltado. Em 1890, ele regressa à sua Brava natal. Vejamos o círculo, não é? Sai da Brava, São Vicente, a ilha de Santiago, volta novamente à Ilha Brava, com os 23 anos, não é? E aí ele é recebedor do Conselho da Brava, não é? E ele continua-se com essa revolta que vive em Santiago. Portanto, Eugênio decide lutar com o que ele chama de engrandecimento moral e humano do povo cabo-verdiano. Isso é aqui interpretado como uma utopia eugeniana, uma utopia que foi transformando em realidade, mas por causa dessa utopia Eugênio é perseguido, não é? Portanto, caluniado, não é? Portanto, caluniado de alcance, não é? Que é uma forma de, na altura, o termo utilizado. E ele, portanto, continuou lutando com a sua escrita jornalística, a sua escrita combativa, com o jornalismo de ideias, e devido a essa perseguição, Eugênio Tavares, portanto, resolve exilar-se na América do Norte. Não é? Tudo isso faz com que Eugênio escreva que podemos chamar de uma escrita da vida ética e da vida artística. Não é? Portanto, isso acontece porque Eugênio é um republicano convicto, um deputado republicano. Empreende essa luta contra a monarquia que se vivia na altura em Portugal e com os seus reflexos, portanto, no povo e na cultura cabo-verdiana. E Eugênio, então, segundo Félix Monteiro, o próprio Eugênio, considerado alcançado em 1894 e 1896, estou a citar, não é? Foi depois julgado quite em face dos documentos que não chegariam a ser considerados nos balanços respectivos. Acusado pela terceira vez, né? Foram 3 vezes, não é? Acusado pela terceira vez, viu-se forçado a fugir para a América do Norte em 1900, quando soube que ia ser preso. Autorizado a aguardar o julgamento em liberdade sobre fiança, regressou depois a Cabo Verde. Então, foi a 12 de junho de 1900 que Eugênio exila-se para a América. A 11 de julho de 1900, Eugênio chega à América. 29 dias de viagem no mar. Mas atenção, ele escreve no mar. Né? Ele escreve no mar e escreve na terra, utilizando essas expressões em termos geográficos. A viagem de Eugênio é uma viagem como escrita, desde São Vicente, de Brava São Vicente, São Vicente Santiago, Santiago Brava, Brava América, o regresso novamente a Brava. Portanto, é uma viagem de formação porque escreve Cabo Verde, celebra a cabo-verdianidade, celebra a liberdade, né? O amor à sua terra. Né? E então, Eugênio vai regressar em 1910, com o advento da República Portuguesa, vai regressar a Cabo Verde. Não querendo alongar mais nessas viagens, eu queria só dizer que estas viagens são viagens de formação, porque a história de formação de Eugênio Tavares é a própria viagem de formação da cabo-verdianidade. Ele procura celebrar uma cabo-verdianidade em construção, uma filosofia da cabo-verdianidade. E aqui citaria o autor, o filósofo espanhol Jorge La Rosa, que nos define Bildung e que aplica de uma forma muito clara ao caso de Eugênio Tavares. Diz Jorge La Rosa: poderíamos definir Bildung como o processo temporal pelo qual algo, seja um indivíduo,
o caso de Eugênio Tavares, não é? Uma cultura, o caso da cultura cabo-verdiana, uma obra de arte, as obras que Eugênio Tavares escreveu, alcança a sua própria forma. Sua estrutura básica é um movimento de ida e de volta que contém um momento de saída de si. O ponto de partida é sempre o próprio, o cotidiano, o familiar ou o conhecido, que se divide e que se separa de si mesmo para ir rumo ao alheio, ao estranho ou ao desconhecido e regressar depois, formado ou transformado, ao lugar de origem, assim como Eugênio regressou ao seu lugar de origem. O essencial desta viagem de ida e de volta é que constitui uma autêntica experiência. E a experiência não é outra coisa que esse encontro do mesmo com a alteridade que o resiste, que o põe em questão e que o transforma. Por isso, a Bildung, ou formação, não é uma mera anexação mecânica e apropriada do outro, mas sim implica um devir outro do mesmo e, no limite, uma autêntica metamorfose. Fim de citação. Como se vai constatando, Bildung, então, é uma construção. É uma construção. E a leitura que fizemos de Eugênio Tavares neste aspecto da viagem é uma construção onde pretendemos mostrar que é possível mostrar essa unidade de sentido de uma vida. À procura da unidade de sentido de uma vida estruturada na maneira da Bildung, onde a Bildung do autor, ou seja, a formação do autor, Eugênio Tavares, é a própria formação da cabo-verdianidade. O autor não escreve, o escritor não escreve para dizer eu, mas para dizer nós. É por isso que é um devir outro do mesmo, é uma radical alteridade, é a cabo-verdianidade em celebração e em construção. Aliás, o próprio itinerário de Eugênio Tavares parece um romance de formação. Pode até ser lido como Santo Agostinho, nas Confissões e em toda a sua obra, faz esse processo de construção da sua própria personalidade, da sua própria pessoa, ou o Emílio de Rousseau. Em Eugênio Tavares também notamos isso. Há uma ideia de Bildungsroman, uma espécie de um romance de formação, onde a própria celebração e construção do eu social, político e cultural é a própria construção da nação cabo-verdiana em construção. E passemos então ao tópico seguinte, que é Bildung, formação, como tradução. Aqui, iremos cingir na tradução dos poemas de Camões e de João de Deus, que Eugênio Tavares traduz para o crioulo cabo-verdiano. Como se sabe, o crioulo cabo-verdiano, na altura, era considerado uma língua menor, portanto, não era considerado, portanto, na sua dimensão ontológica, ética e estética, e Eugênio Tavares faz de tudo para devolver ao crioulo e para mostrar que o crioulo é uma língua com plasticidade, é uma língua de formação. E tudo isso mostra-nos que o poeta pensador, Eugênio Tavares, desencadeou aquilo que conceptualizamos como sendo um movimento de uma língua para outra, da língua portuguesa para a língua crioula. Portanto, ele empreende uma hermenêutica da escuta que incorpora a experiência do outro na experiência do mesmo. Assim, esse movimento de uma língua para outra, do português para o crioulo, significa mostrar que o cabo-verdiano habita e na sua língua materna, sem desmerecer o valor da língua de Camões, que também é a língua de Eugênio. Por isso, na crítica de Eugênio, o crioulo deve ser valorado na sua dignidade. E passemos a citar Eugênio Tavares, em O Manduco, número 11, de 1924. Diz Eugênio Tavares: desde que não seja possível negar que o cabo-verdiano pensa, e que dispõe de palavras para dizer o seu pensamento, e que se usa de regras para a arrumação destas palavras. Fim de citação, Portanto, aqui mostra-nos claramente que Eugênio Tavares tem a noção aqui, inclusive, há traços de uma filosofia da linguagem que diz-nos que a filosofia revela-se e diz-se na língua. Neste caso, a filosofia também diz-se na língua crioula e não só na língua portuguesa. O crioulo é também uma língua de pensamento. Eugênio Tavares mostra isso. E, segundo Franklin Tavares, Eugênio Tavares poetizou o crioulo e crioulizou a poesia. Logo, faz todo o sentido conceber a ideia de Bildung como tradução. E aí podemos trazer o exemplo, o belo exemplo da Bárbara, bonita escrava de Luís de Camões, onde passemos a citar um excerto. Diz: aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Tradução: aquele bonita escrava que tem-me cativo para me dar a vida, que crê para me estar vivo. Portanto,
os críticos de Eugênio Tavares até costumam dizer que, e eu parto dessa opinião, que é uma recriação de um novo poema. Né? Um novo poema e este novo poema, tanto de Bárbara Escrava como de João de Deus, mostra-nos, portanto, aquilo que podemos chamar de uma comunidade ontológica e linguística a partir do crioulo. Uma vez que, portanto, o tempo não é muito bondoso, não é? Vamos passar diretamente ao terceiro tópico, que é da Bildung, formação na tensão ontológica, partir-regressar, e a sua configuração poético-musical na morna, de uma forma muito resumida. E vamos fazer uma breve análise da morna intitulada Morna de Despedida, para mostrarmos que nessa morna e nas mornas de partida de Cabo Verde, de uma forma geral, mas de Eugênio Tavares em particular, há uma perspectiva de formação, de configuração estética da aprendizagem do mundo. Não é? Portanto, esta morna de despedida, encarna uma forte tensão ontológica. Por exemplo, nos versos se cabado, catabirado, ou seja, sem partida, não há regresso, nota-se que a partida, Eugênio Tavares, inclua e existe por causa do regresso a si mesmo. Como diz-nos o Gabriel Mariano, e passo a citar, a problemática do regresso, em Eugênio Tavares, é com efeito inseparável da problemática da partida, e que a originalidade e positividade do sentido eugeniano do regresso é não entender ele o regresso como uma consequência da partida. O regresso, em Eugênio Tavares, não resulta da partida. É bem ao contrário. É elemento anterior à partida. Anterioridade essa, a breve trecho, condição sine qua non da partida, da constatação prévia. Fim de citação. Portanto, como podem ver, o regresso, enquanto instância fundante da morna de Eugênio, pois o regresso funda a morada do homem, o seu ethos e o seu humanismo, o regresso então ganha, a nosso ver, um sentido teleológico formativo e, caso contrário, jamais partiria o sujeito nessa viagem temporal. Essa viagem que a consciência faz rumo a si mesma, porque é uma viagem da consciência. Né? Mais do que uma viagem física, uma viagem espiritual, é uma viagem da consciência que está nessa morna. Uma viagem que a consciência faz rumo a si mesma. Pois, em Eugênio, a viagem tem forte dimensão temporal. Fenomenologicamente falando, ou filosoficamente falando, a partir da fenomenologia, Eugênio Tavares, o regresso e a partida se coincidem enquanto ser da consciência intencional, em que a consciência é a consciência do regresso. Ao pensar em viajar, em migrar, já regressando. Né? A consciência efetua, então, uma viagem interior e descobre-se potencialmente conscientizada, invocando aqui a relação potência-ato aristotélica. Ou seja, a consciência, não é, abre-se e a consciência descobre-se potencialmente conscientizada, pronta a pôr em ato aquilo que ela verdadeiramente é e quer ser, a partir da situação na qual ela se encontra e deseja transformar Bildung, não é? O conceito de Bildung. Muito rapidamente, não é? Há uma tensão nas mornas de partida de Eugênio Tavares, há uma tensão entre o ser e o não ser. Ser cabo-verdiano significa viajar. Mas viajar onde no início, antes do sujeito viajar, ele já está regressando. O sujeito viaja só porque sabe que vai regressar, ainda que intelectualmente. Vamos passar então para o próximo e último tópico, uma vez que o tempo não é muito bondoso, né? A Bildung, formação como educação. Uma outra dimensão fundamental. E nessa ideia de Bildung, formação como educação, Eugênio apresenta-se como um filósofo da educação, eu digo com todas as letras, como um filósofo da educação, como um pensador da educação, que vai rastrear da filosofia clássica grega, mas também da modernidade filosófica e educacional, conceitos, ideias, teorias, e vai incorporar esses conceitos, essas ideias, essas teorias, para compreender o estado da educação em Cabo Verde e propor uma educação, uma proposta alternativa, ou seja, ele lança uma utopia educacional. Para a filosofia da educação, a educação é uma proposta de mundo, uma proposta alternativa. Portanto, é o lançamento da interrogação filosófica na educação, e a filosofia da educação não fica somente pelo estado da educação, pelo facto educacional do momento. Pelo contrário, a filosofia da educação dialoga com o facto educacional e
e propõe novas dimensões da educação, novo melhoramento e aperfeiçoamento da própria condição humana. É isso que o Eugênio Tavares faz. É por isso que eu digo que ele é um filósofo da educação. Ele é um pensador da educação e empreende uma hermenêutica da educação. Interpreta com conceitos, com práticas, com teorias, para compreender, interpretar. Para Eugênio Tavares, neste sentido, significa compreender para poder explicar. Explicar para poder melhor compreender, utilizando aqui as palavras do Paul Ricoeur. E passo a citar Eugênio Tavares na carta intitulada De Longe, Carta a Duas Crianças. Uma carta que ele escreve aos seus sobrinhos na Brava, quando ele esteve na América. E essa citação de Eugênio Tavares das cartas aplica-se muito bem a estas jornadas de língua portuguesa, uma vez que estimula a leitura literária em contexto formativo e pedagógico. Diz Eugênio Tavares aos seus sobrinhos: aproveitas apenas os motivos artísticos, a essência moral, tomada, aliás, de Sócrates, de Platão e dos princípios basilares das religiões orientais, e principalmente a suntuosa beleza literária. Eis a obra de um mau homem, um menino cheio de vícios, indigno, sem elevação moral. Fim de citação. Portanto, como se pode ver, Eugênio Tavares enaltece uma visão antropoeducativa e pedagógica que religou, a nível da fundação do fazer, as dimensões ética, estética, social e políticas da formação humana. E Eugênio Tavares, assim como nos filósofos da educação, tradicionalmente filósofos da educação, desde Platão até a contemporaneidade, encontramos em Eugênio Tavares temas como a infância, o professorado, a responsabilidade da família na educação, a responsabilidade do Estado, valores como a liberdade, o professorado, etc, etc, etc. E encontramos nele também uma presença muito forte de conceitos extraídos da filosofia do Rousseau. Aliás, muito parecido com o Rousseau em muitos aspectos, ele vai cingir e dizer que as máximas, os exemplos, as biografias são muito importantes na educação da criança, e ele mostra claramente como é que isso se aplica ao contexto cabo-verdiano da época. Há filósofos como muito próximo do poeta, filósofo e dramaturgo, que também é Eugênio Tavares, poeta, filósofo e dramaturgo, muito próximo então de Schiller. Eugênio Tavares empreende o que entendemos ser uma educação estética da cabo-verdianidade, o que Schiller chama de beleza comportamental. E na carta citada, de longe, Cartas a Duas Crianças, concebe tal educação literária e estética da seguinte forma. Diz Eugênio Tavares: outra coisa te quero dizer, na certeza de que as minhas palavras ficarão gravadas no teu coração. Ama a poesia, que é o acúmulo do sentimento, que é um sentimento elevado, cultiva-a, porém, como se deve sempre cultivar as belas artes. Educação estética e filosófica é isso. É o cultivo das belas artes, é o cultivo da palavra poética, literária, é o cultivo de uma beleza comportamental, uma educação sentimental, uma educação interior, como já dizia Aristóteles, os bens interiores, se os bens exteriores nascerem dos bens interiores, serão bens, portanto, úteis à sociedade. Ou seja, os bens interiores são superiores aos bens exteriores. No fundo é um bocado isso. E então, só para um remate final, podemos dizer que a poesia, de um modo geral, a poesia e, de um modo geral, a arte, tem um papel fundamental na formação do espírito sensível, sendo que reconhece o poeta pensador da Brava, e passo a citar, diz ele, a elevação do espírito, a supervisão da poesia é uma prova da existência de Deus. Acho isso fantástico, de uma grande capacidade de reflexão do Eugênio Tavares. Portanto, a poesia é uma prova da existência de Deus. A poesia é uma profecia, de certa forma. E por isso, não basta para Eugênio a educação sem uma estreita ligação com o cultivo da moralidade e dos valores. Permite-me ler esta longa citação que esclarece tudo o que eu acabei de dizer acerca da educação. Diz-nos Eugênio: porque eu de mim penso que a instrução científica sem a educação moral produz mais monstros do que anjos. A instrução, o desamoamento dos altos arcanjos da ciência, pode fazer médicos como Pasteur, legisladores como Licurgo, diplomatas como Pitt. Mas a educação filosófica, o desvelamento das transcendências psíquicas, a idealização e o culto das belezas morais
é que conferem a facilidade e a felicidade de compreender todas as questões que ligam com as noções da honra, com os princípios da justiça, da equidade e da bondade, que formam o fundo divino do caráter humano. Afigura-se o homem a um barro de lama informe e desprezível. Dá-se-lhe a instrução: o lodo tem pernas para vencer distâncias, tem braços para lutar. E o homem tem asas para voar, tem alma para amar, tem forças para compreender o bem e praticá-lo. É anjo. Fim de citação. Portanto, este excerto mostra-nos perfeitamente, e são muitos, o projeto formativo humanista de Eugênio Tavares, que consiste em propor a elevação moral e humana do povo cabo-verdiano, desde o seu primeiro poema, Abadinha, até, portanto, o final da sua vida. Eugênio Tavares pode ser lido, tanto na sua vida como na sua obra, como um autor que celebra a cabo-verdianidade e que permite-nos, hoje, na contemporaneidade, ressignificar a experiência humana do sentido, ou seja, só para concluir em 2 palavras, falar de formação humana do cabo-verdiano significa não meramente ensinar a dimensão técnica ou cultivar a dimensão técnica e tecnológica, informacional da educação, mas é preciso cada vez mais que em Cabo Verde os professores, os investigadores, mas principalmente os decisores políticos de todas as gerações e de todos os tempos devem e deviam cada vez mais celebrar também, juntamente com uma visão técnica e tecnológica da educação, uma visão cultural que passa pela escuta da literatura, da poesia, das artes e, sobretudo, de autores como Eugênio Tavares, cujas lições que nos devolvem são lições fortes. A nossa Bildung contemporânea deve escutar os horizontes históricos e culturais que esses autores nos legam e, a partir desses horizontes, ressignificar a nossa experiência pessoal, social, estética e cultural. Muito obrigado.